A Guerra Fria foi o conflito político-militar entre o socialismo e o capitalismo, liderado pela União Soviética e Estados Unidos. Se você quer saber os detalhes mais importantes desse confronto, e em pouco tempo, está no lugar certo. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe a vitória dos aliados, mas também colocou em evidência dois grandes protagonistas: Estados Unidos e União Soviética. No entanto, em vez de paz, o término da guerra plantou as sementes de um novo confronto. O início da Guerra Fria, que recebeu este nome justamente porque nunca houve uma batalha direta entre as potências. No entanto, esse período foi tudo menos tranquilo. Em 1947, o presidente americano Harry Truman fez um discurso emblemático, onde declarou apoio às nações que quisessem resistir à dominação estrangeira, mirando diretamente na expansão soviética. Esse foi o ponto de partida para um aumento das tensões globais entre as superpotências. No mesmo ano, o secretário de Estado americano, George Marshall, lançou o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica aos países da Europa Ocidental devastados pela guerra. Os Estados Unidos temiam o avanço de mais revoluções socialistas e, consequentemente, perder áreas de influência para a União Soviética, que respondeu rapidamente. Para enfrentar a influência crescente dos Estados Unidos na Europa Oriental, a União Soviética deu um passo estratégico. Criou o Cominform, uma aliança que unia os principais partidos comunistas europeus. Essa manobra resultou na formação de um poderoso bloco de nações conhecido como a Cortina de Ferro. Além disso, a União Soviética lançou o Comecon, uma espécie de Plano Marshall, só que voltado para os países socialistas. Essas estratégias aumentaram ainda mais a rivalidade, aprofundando a divisão entre leste e oeste europeu e consolidando o cenário de tensão que definiria a Guerra Fria. No lado ocidental, influenciado pelos Estados Unidos, foram estabelecidos democracias liberais, com exceção de Portugal e Espanha, que viveram ditaduras. E no lado oriental, ocupado pelos países soviéticos, foram estabelecidas as chamadas democracias populares. Em meio a esse clima hostil, surgiram as primeiras alianças militares. Seria esse o prenúncio de um novo conflito? Em 1949, foi fundada a OTAN, Organização do Trabalho do Atlântico Norte, que uniu militarmente alguns países no objetivo de garantir a defesa contra a expansão soviética. Foi então que, no ano seguinte, uma invasão marcou o conflito bélico entre as duas potências, só que bem longe dos seus territórios. Com a expulsão dos japoneses da Coreia ao final da Segunda Guerra, o território foi dividido, com uma porção ao norte sob influência soviética e outra ao sul sob a influência dos Estados Unidos e do Ocidente. No entanto, a divisão não pacificou a tensão e ambos os lados se acusavam de violar a fronteira. Até que, em 1950, eclodiu o primeiro grande conflito militar da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Para saber mais detalhes deste conflito, escreva #Guerra da Coreia aqui nos comentários. Então, a resposta ao anticomunismo veio logo em seguida. A União Soviética criou em 1955 o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar para impedir o avanço capitalista, unindo alguns países para manter sua zona de influência. E mais conflitos estouraram pelo mundo, ligados à tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, como a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. Em meio a esse cenário de tensão, a Alemanha foi dividida em dois países: a Alemanha Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. Por isso teve sua capital separada com a construção do Muro de Berlim em 1961. Essa barreira física visava impedir a saída de trabalhadores da Alemanha Oriental em busca de melhores condições de trabalho. Os Estados Unidos também estenderam sua influência sobre os países da América do Sul. Na luta contra o comunismo, houve interferência na política interna de vários países, inclusive o Brasil. Mas em Cuba, o socialismo imperou, gerando uma crise. Quando, em 1962, os soviéticos tentaram instalar uma base de mísseis por lá, provocando uma reação imediata dos americanos.
O impasse deixou o mundo à beira de uma terceira guerra mundial e nuclear. Mas o confronto foi evitado por um fio, e a disputa entre as duas potências foi para além do planeta Terra. No final da década de 50, tanto Estados Unidos como União Soviética estiveram financeiramente na corrida espacial. Os soviéticos dispararam na frente com o lançamento dos satélites Sputnik, mas os americanos conseguiram a façanha de pisar na Lua primeiro, em 1969. Essa disputa parecia não acabar, até que o Muro de Berlim veio ao chão. Muito mais do que a queda do muro, esse evento simbolizou o enfraquecimento do regime socialista. Em 1991, com a desintegração da União Soviética, a Guerra Fria chegou ao fim. Com isso, o capitalismo se espalhou para todos os países do mundo e consolidou os Estados Unidos como potência mundial nas décadas seguintes. Espero que você tenha curtido este super resumo sobre a Guerra Fria. Continue estudando história com a gente através desses vídeos. Até a próxima!